Olá, pessoal! Boa tarde para vocês. 18 horas, na verdade, 17h59. Eu só entrei um pouquinho antes para eu poder conversar com vocês, passar recadinhos, porque quando entrar o nosso convidado, a gente vai conversar muito com ele, vai ser muito bom. E ontem, quem acompanhou a nossa live ontem com o Salgadinho? Ficamos assim entusiasmadíssimos, porque afinal ganhamos 30 minutos de show, um show particular, um show somente para nós. As pessoas participavam, pediam música. Gente, foi um presente, não foi? Foi sensacional. Eu saí assim da live e parecia que realmente eu tinha ido para um show. Eu até falei pro Salgadinho durante a live que o meu sonho era ter ido para um show dele na época do Catinguelê, só que os meus pais extremamente rígidos nunca deixaram. E ontem eu tive o prazer, a honra, o presente de ter um show pra mim, digamos assim, porque afinal eu conduzi a live, obviamente que o show foi pra todos nós, mas pelo fato de eu ter conduzido a live, ele cantando, eu falei assim, gente, que presente, como é bom, né? Então, mais uma vez eu afirmo como que isso de live, como que tem sido cada dia mais gostoso essa aproximação que eu estou tendo com vocês. Estou me divertindo, realmente eu estou me divertindo, tá muito bom. Mas pessoal, vamos falar dos aniversariantes do dia hoje? Hoje é a Daniela Yamazaki. A Daniela Yamazaki, ela é irmã do nosso querido Dr. Ricardo Yamazaki. Então, parabéns, muito especial para você, muita saúde, proteção. E estamos aqui, sempre desejando o melhor para você e sua família. Também para o nosso advogado associado Paulo Henrique Santos, parabéns, Paulo, para você. Para os policiais militares Soraya Correia e Claudinei Galoro, parabéns, muita saúde. E hoje tem mais aniversariantes, hoje tá bastante. O César Tissot, a Sandra Nakamura, Levi Rossi e também a Silvana Marim. Muitas felicidades. Parabéns para vocês, muita proteção. E só para dar um recadinho, antes que eu chame aqui o nosso convidado, pessoal, até mesmo para aproveitar a passagem da gestão do ministro Dias Toffoli ao ministro Luiz Fux, o jornal Estado de Direito e a Academia Brasileira de Direito convidam para participar de uma live hoje, que vai ser transmitida pelo YouTube, das 19 às 20h45. E renomados juristas estarão apresentando temas referentes a isso, principalmente de acesso à sociedade e informação. E o nosso prestigiado, Dr. Ricardo Yamazaki, estará lá, entre um desses convidados que estará conversando e passando a respeito da informação, da importância. E o tema dele vai ser justiça consciente. Então, assistam lá, pessoal. Tenho certeza que vocês vão também gostar muito, porque é de extrema importância. Então, vamos verificar se o nosso convidado querido está aqui? Está, quer ver? Não, não está. Está. Batista, fotógrafo, tá conectando aqui o Mário. Olá, Mário! Alô, e aí? Tudo Muito bem? obrigada por você estar aqui conosco. Prazer Imagino, enorme. E imagina, eu que agradeço muito. mas, não, é assim, eu preciso contar, preciso Isso, realmente contar. então conte. Daqui a pouquinho eu faço para você, tá? Mas eu tenho esse meu jeito que eu preciso contar. Então conta, manda bala, conta Então, tudo. então é assim, eu preciso contar qual foi a primeira impressão que eu tive de você e como foi quando eu te Isso, conheci. Estava eu e Dr. Ricardo Yamazaki no boteco, isso, tomando um isso, café da manhã. Um pãozinho na exato, chapa com um cafezinho. E nós estávamos aguardando você chegar. exato. E eu não te conhecia ainda. Eu só conhecia pelo fato do Yamazaki falar em seu respeito. Aí daqui a Sim. pouco chega uma mistura de Wolverine com Homem de Ferro, uma Wolverine. coisa meio. Wolverine Uma só se for coisa, pela unha mal feita, né? mas Eu concordo. uma coisa meio super-herói, Ah, sabe? sei. E com aquela imposição toda, bonito, com aquela baita câmera, toda de preto, todo de preto. Eu até brinquei depois com você, eu falei assim, nossa, você tá parecendo um super-herói. E foi muito bacana, porque assim, na medida que a gente foi descendo até aquela comunidade, Mário, eu É, fui vendo que de fato você é um super-herói. Só que não é imagina. Wolverine, só que não
qualquer outro super-herói, como você até fotografa as crianças da comunidade. Sim. Você é um super-herói real. E quando eu falo real, é exatamente nessa intenção de levar luz para as pessoas. Sim. E eu ainda não conhecia o seu trabalho. Quando eu peguei o resultado do seu trabalho, que foi um desses que a gente fez juntos na comunidade, eu vi uma sensibilidade. Se você me permite uma pausa, 2 segundos. Claro, Nesse sentido, claro. todos nós que estávamos ali naquele dia somos super-heróis nesse contexto, concordam? Você, inclusive, o Ricardo, nós estávamos ali de uma certa maneira entregues naquela causa naquele momento. Sim, então, de fato. Isso é um tema interessante. Mas eu percebi ali, Mário, quando eu falo super-herói, é exatamente isso, de levar alegria, ainda mais no momento que as pessoas estão tão sem esperança, estão se sentindo cada vez mais desamparadas. Porque você não estava ali somente aquele dia. Você tem feito isso. Então, eu quero muito falar sobre isso, sobre essa tomada de decisão da sua vida anterior, de um alto executivo, e para esse fotógrafo que foi recentemente premiado. Em um ano na fotografia, foi recentemente premiado. Então é assim, eu vou segurar aqui, tá? Toda essa minha fala, vou deixar para você. Não a gente não, vai... pelo amor de Deus, vamos falando junto, me deixa sozinho aqui não. Não, a gente vai falando junto. Mas eu gostaria realmente de introduzir dessa forma a impressão que você causou e depois, de fato, a constatação de que realmente você é o super-herói de muitas pessoas, que você está fazendo a diferença na vida deles. Bom, eu não sei nem como endereçar o tema de super-herói, assim, você fazendo essa analogia que eu fiz. Assim, todas as pessoas que, de certa maneira, eu encontro nessa missão que eu estou junto hoje, para mim, são também esse espelho de super-herói. Então, eu acho que nesse contexto eu me sinto... eu aceito o elogio, se for nesse contexto, está tudo certo. E você também é uma outra pessoa que também tá. Você estava lá, inclusive, você testemunhou, você estava ao vivo, você participou da mesma ação e continua participando, né? Inclusive, a gente se encontrou em Heliópolis também depois. Sim, a gente se encontrou em Heliópolis. E você não só, como eu também, você não estava aquele dia só, você tem uma certa frequência lá, você tem um expediente lá. Então, enfim. Mas vamos lá. Vou começar por onde, né? Eu sei, tentando resumir o máximo possível para tentar matar todo mundo de tédio, como eu falei, assim, não sei, tem um momento na vida que a fotografia, para mim, não é que eu virei fotógrafo, entendeu? Eu simplesmente deixei de ter medo de assumir o que sempre, uma vontade que eu sempre tive, na verdade. Quer dizer, você não passa a ser algo que você naturalmente curte ser, sabe? Você simplesmente, às vezes, você se bloqueia tanto ao longo da vida com algumas questões e tal. A maioria das vezes. Exato, você vai vivendo vidas que não são tuas, né? Vidas que as pessoas querem que você viva por conta de pressões que não competem o tema aqui, mas às vezes, muitas dessas vezes, você não sente, você é muito silencioso, você se perde de um jeito que é difícil, às vezes, você entender onde você está, entendeu? Então, claro que eu não tenho um A para reclamar da minha vida. Eu tive uma infância absurdamente feliz, e assim, feliz de verdade. Assim, eu lembro as grandes memórias de infância, assim, eu acampando com meu pai no meio do mato, literalmente acampando. Meu pai é um cara muito, nesse sentido, assim, muito bacana. Assim, minha mãe também. Enfim, eu tive uma infância muito light nesse sentido. Em termos de privilégio, aí é até sacanagem falar, porque eu acho que hoje, depois de ter vivido o tanto que eu tenho vivido em comunidades, eu acho assim, qualquer um que tenha saneamento básico, pelo menos saneamento básico, um caso já pode se considerar um privilegiado. Porque eu tenho visto coisas... Porque que, assim, é o básico. Dói falar isso, dói falar isso. Assim, as pessoas estão exigindo dessas pessoas educação. Peraí, os caras jogam lixo no chão. Meu amigo, calma. Ele não é que ele joga, ele mora dentro do lixo, entendeu? Ele não tem outra referência, entendeu? E isso, assim, eu tinha essa visão também, então não posso ser moralista, não posso sair daqui falando, acelerando em falar isso, porque, assim, eu tinha uma visão de que tinha um certo corpo mole de algumas pessoas, mas não é, assim, enfim, depois que você entra dentro do dia a dia dessas pessoas e entende o que está comigo, meio que você toma um tapa na orelha, assim, então você dá uma situada em você se situa de um jeito, entendeu? Que eu acho que tem poucas coisas na vida que te situam mesmo como humano, assim, entendeu? Uma delas é filho, isso você pode ter certeza absoluta, que assim, quem é pai sabe o que eu estou falando, né? Pai, mãe, sabe o que eu estou falando, enfim, essa é a primeira.
Outra, é assim, eu acho que é isso, quando você entra em contato com a tua realidade e você, de fato, é difícil falar isso porque parece meio óbvio, mas assim, você tem coragem de seguir aquilo e se solta, e de repente você entra em contato com realidades como essa, e você se permite viver aquilo como eles estão vivendo, você sentindo não só a dor, mas sentindo também a alegria, sabe? Sentindo o menino dentro da piscina, a molecada brincando, e toda a comunidade, que é uma coisa absurda. Eu não consigo ver tristeza. Sério, eu não consigo. Porque eu vejo, assim, as pessoas normais que são espelhos do que a gente vê aqui, também na sociedade dita mais culta, assim, né? Que são pessoas mais mal-humoradas. É tema do humano, entendeu? É mau humor, aquela coisa que assim, mas, de uma maneira geral, o povo é uma coisa maravilhosa. Eu tive agora sábado com formiguinhas numa comunidade em São Miguel. Aliás, essa comunidade é tipo assim, parece que ela foi feita, ela fica perto de Guiana Francesa. De moto, nós levamos eu levei 1h30 para chegar. Mas, Uau! enfim, detalhes à parte. Assim, mas essa foi disparado a comunidade mais pedreira que eu entrei, de todas essas que eu tive junto, disparado. E a hora que eu cheguei nessa comunidade, aliás, é dessa comunidade que saiu o super-homem lá, o menino com a capa, que eu postei esses dias que tá, enfim, a turma tá curtindo. Eu coloquei nos meus stories também, porque eu achei sensacional. Pois é, então. E aí, assim, é dessa comunidade que, assim, quando a gente entrou, estava do lado do asfalto, não dava para ver, assim, claramente, dava para ver que era uma comunidade como quase todas as outras. Quando a gente entrou dentro da comunidade, que a gente sempre faz isso, e, aliás, esse é um lance de muito orgulho do Formiguinhas em si, porque eu participei de alguns outros grupos sociais que também trabalham, enfim, do coração, tá tudo lindo, dom cestas e tá tudo certo e tal, mas o único que tem, assim, é rock and roll na veia mesmo. Todos eles são operacionais e querem, mais do que distribuir, constatar para quem que a gente está distribuindo, entendeu? Como é a situação. E realmente isso é real. Isso é um fato que, assim, eu estou como testemunho vivo disso. Se não existe nenhuma entrega que a gente não tem uma visita. Deu uma travadinha, pessoal. Já destrava. Voltou. Todas elas. Então... Deu uma travada só, Mário. Pode continuar. Sim. Tá, então. Enfim, enfim, a gente se envolve de um jeito que quando a gente entrou assim, a gente entregou as cestas, que esse é o ritual, a gente chega, entrega as cestas, e aí a gente vai fazer essa visita. Quando a gente entrou da comunidade, todos, de uma certa maneira, sentiram, meio que sem falar um com o outro, a gente meio que na telepatia, se sentiu uma coisa, um sentimento, é indescritível. Só quem vive, só quem passou lá sabe descrever o que é isso. É tipo assim, esse literalmente mesmo, assim, dentro do esgoto, morando debaixo de viaduto, entendeu? Coisa bem pesada, bem trash. E, ao mesmo tempo, eu não consegui ver tristeza. Todas as pessoas com puta sorriso maravilhoso te recebem, menor noção de quem você é ou de quem você deixa de ser. Basta você falar um bom dia, você já está bem acolhido, entendeu? Tá tudo certo, você já é da comunidade, tá lindo, maravilhoso. É um povo que não tem, sabe? Não tem, enfim... E aí, voltando para fechar a questão eu acho que aí fecha bem claro e bem lucidamente o meu exemplo de o porquê que eu tomei a decisão que eu tomei, sabe? Depois de eu ter falado tudo que eu falei, fica, acho que meio óbvio, acho que não precisa nem concluir, entendeu? Porque, assim, o pior dia de uma inserção como essa de fotos numa comunidade, porque está chovendo, porque seja lá qual for o motivo, o pior dia desse, assim, ele dá de 1 bilhão no melhor dia de entrelaços políticos e desenhos do jogo corporativo que, enfim, é necessário, eu entendo, eu não estou desdenhando disso, eu fiz parte disso, e ele é um jogo extremamente necessário, que é, de uma certa maneira, é o único que a gente conhece até então, entendeu? Eu acho que essa pandemia vem para nos dar algumas lições aí para frente, talvez, com certeza não será sobre ganância, porque isso é uma marca do ser humano que vai ficar para o resto da vida, mas algumas amenizações, eu acho que tendem a acontecer entre o mundo empresarial hardcore, só EBITDA e só business e só preto no branco, e o mundo social também só cabeça na lua, e a turma, beleza, e não sei o quê, vamos sonhar, mas não vamos fazer. Não adianta, entendeu? Não dá, tem que estar. E eu acho que esses mundos, essas polarizações estão, de uma certa maneira, se alinhando, assim, pelo menos eu sinto isso. E aí fecha a questão do porquê que eu saí de lá, entendeu?
Não há dinheiro Mas no planeta como que foi a virada para você? Porque tem toda essa questão familiar, aí você vai para a fotografia, só que você também Então, escolhe fotografar, claro, você fotografa diversas paisagens, a gente vê isso, essa premiação que você levou agora de Paris, né? Aliás, isso. foi na Inglaterra a foto que você Não, é tirou, mas Paris. Sim, Paris sim, mesmo. sim. Perdão, Isso, é. então isso é muito fantástico, mas a família, como que foi essa virada de chave para você e essa tomada de decisão? Dália, eu vou falar que, assim, hoje eu consigo responder com total, absoluta certeza que a moeda mais cara do planeta é a felicidade, real felicidade. É assim, é disparadamente mais caro do que qualquer outra coisa, porque você precisa sacrificar uma cacetada de temas que estão no seu entorno em prol de olhar para dentro e dar voz para o que está dentro de você. E muitas das vezes o que está dentro de você é completamente o oposto do que você está fazendo, entendeu? E chega a ser E aí, conflitante até para você mesmo. exatamente. Então você cria um mundo que não é que você odeia esse mundo que você está, é isso. Você simplesmente não tem uma referência melhor, entendeu? Não se Então não dá para condenar identifica. as pessoas que seguem esse ritmo, não dá para condenar. Isso é um modelo que a gente vem replicando há, sei lá, milênios, sei lá, entendeu? Então, eu não estou aqui para julgar, para condenar, porque eu vivi essa vida, eu sei o que é isso, entendeu? Eu estou aqui só para agradecer de verdade, conseguir enxergar isso onde eu estava e conseguir entender onde eu estou indo, entendeu? Que eu não estou indo para um lugar de sucesso na minha cabeça, assim, esse sucesso, o que é sucesso? Porque sucesso para mim é uma coisa muito relativa, entendeu? Eu já estou em sucesso. Desde o momento que eu tomei essa decisão e entendi que eu preciso estar forte comigo, isso para mim já é sucesso do cacete, entendeu? E assim, e conseguir fazer com que minhas duas filhas, a minha ex-mulher, enfim, todas as pessoas que eu amo absurdamente, assim, talvez não conseguisse seguir com essa paz de espírito, com essa vontade toda, se não fosse o apoio de todas essas pessoas, principalmente dessas mais próximas que eu citei, enfim, seria meio impossível andar cedo, mas tendo elas nessa jornada, assim, eu não sei, parece que completa essa sensação de sucesso, independente do sucesso exterior, entendeu? O fato delas não só elas três, mas o fato de É como todo se esse ciclo, validasse, né? Que validasse a esse sua ciclo do decisão. amor que está próximo da gente, vamos dizer assim, entender aonde você está indo. De uma certa maneira, você começa a sentir o orgulho das pessoas em sentir que você não está tão louco assim, você não está também não tão sabático assim. Tá, você não está tanto na crise da meia-idade assim, tá, você talvez esteja indo para algum lugar assim, sabe? Você começa a ver que no começo é muito ruim. O pior dessa mudança é saber que você ter a segurança dentro de você de que você vai passar por isso, mas o passar por esses mar de julgamentos velados, que eles não são explícitos, eles estão na entrelinha, né? Enfim, do largou porque tem dinheiro, enfim, tem uma série É, porque é o que de de fato as pessoas pensamentos. falam. Enfim, é isso, é isso. E esse é o tipo de coisa que não me atinge de um jeito assim, que eu me fechei, e isso, o lado empresarial, e é muito louco, porque eu sinto como se eu estivesse sendo preparado a vida inteira para isso, entendeu? Porque o lado empresarial me deu esse gut de foda-se. A gente pode falar isso agora, né, Não, Rodrigo? e aquela questão, você sabe da sua Entendeu? verdade, é isso que Exato. basta. Então, tipo assim, foda-se quem é quem, foda-se. Tipo, numa determinada... num determinado setor da economia, eu cheguei no topo do que poderia ser o topo, entendeu? Eu não estou falando assim, é um setor, ok, de segurança, um setor menor, mas assim, eu participei desse topo. Eu sei o que é e não quero, entendeu? Eu sei o que é esse jogo e é um jogo que eu não quero. Mas o fato de eu ter participado e o fato de eu entender que eu não quero isso me constrói uma pessoa muito mais forte para entender aonde eu estou indo agora, entendeu? Sozinho, de uma certa maneira, segurando em mim mesmo, entendeu? Porque tudo isso que está dentro de mim, não tem como as pessoas acompanharem. Não é porque não quero, é porque não tem como, porque está dentro de mim, entendeu? Então, devagarzinho que eu consigo sentir hoje, depois de um ano e pouco, eu começo a sentir genuína aprovação no olhar das pessoas que eu amo, entendeu? Genuíno acolhimento das minhas decisões, genuíno, assim, legal, mas assim, ninguém esteve
durante esse 1 ano junto comigo, que não eu mesmo, entendeu? Para saber o vácuo. Foi um caminho solitário. É um vácuo que você precisa construir. E eu acho que, assim, se não... Acho não, isso hoje eu tenho certeza absoluta. Se não fosse esses 26 anos de faca na caveira, e empresa, e vamos, e fecha o olho e vai, sem mimimi, vamos para frente. Bom, se não fosse isso, esse lado mais hard, eu tenho certeza absoluta que eu não conseguiria ter a estrutura para suportar o que eu sei que está por vir, de uma certa maneira, entendeu? Mesmo esse está por vir é para mim, não é para... Estou falando de fã, eu estou falando para mim, em termos de minha revolução, de onde eu quero estar, entendeu? O que eu achei muito bacana é quando nós estávamos juntos na comunidade do Vietnã, você me falou que você tinha levado as suas filhas lá. Isso, fui. E primeiro, eu gostaria que você falasse a idade delas, para as pessoas saberem. Eu acho que ela tem 11. Qual é a mesma idade das suas meninas? São 12 e 11 anos. 12 e 11 anos. Ah. E assim, o que você conseguiu mostrar para elas? E pelo que você está me falando, Mário, quando a gente tem essa questão de empresa, executivo, a gente sabe o quanto que afeta a nossa qualidade de relação com os filhos. Sim. E você tendo levado as suas filhas, eu imagino aqui que até um vínculo maior hoje está sendo criado. O que a paternidade ganhou com isso? A tua convivência, a tua relação com as meninas? Nossa, assim, em termos de paternidade, para ser bem sincero, esse é um tema muito complexo na minha vida real, porque assim, por quebrar todos esses modelos de família, de tudo, eu também tento quebrar esse modelo paternal que a gente teve, a nossa geração, as gerações passadas, de pais meio coachings, assim, entendeu? Eu quero mais ir para uma linha de estar meio junto ali, estamos juntos, entendeu? Estamos tentar entender numa mesma linguagem e tal. Então, esse também é um tema, e isso faz parte dessa experiência, assim, de levar ela na comunidade. Tipo, talvez se eu olhasse como pai mesmo, assim, como responsável, como adulto responsável, vamos dizer assim, fosse uma loucura completa isso, entendeu? Ainda mais em época de corona, pelo amor de Deus, entendeu? Mas, assim, olhando como ser humano e olhando para o tipo de ser humano que eu quero dentro do meu ambiente, que eu quero que se forme dentro do meu ambiente familiar, talvez elas não entendam isso hoje. Com certeza elas não entendem a profundidade disso, mas o fato delas entenderem a consistência dos meus passos, com a minha fala, com o alinhamento do meu discurso, o fato delas entenderem com o passar do tempo que eu estou, de uma certa maneira, walking the talk, entendeu? Eu estou, de uma certa maneira, fazendo aquilo que eu acredito ser certo, que eu acredito que seja certo ser feito. Não que elas devam fazer isso, não, eu acredito ser feito para mim. Esse é o ponto principal, entendeu? E eu quero que elas entendam isso, que por mais duro que seja a vida, e vai ser sempre, entendeu? Você precisa ser muito firme com você mesmo, porque você é o seu único companheiro, ad eternamente, entendeu? Você sempre vai ter pessoas maravilhosas, enfim, você vai almas do bem que vão te ajudar ao longo da tua jornada, independente de qual caminho que você vá. Mas no final, tanto no começo quanto no final, é você quem está habitando esse invólucro, entendeu? Então, assim, para mim, essa questão de levar não é nem uma questão de exemplo, assim, é uma questão de necessidade, entendeu? Eu acho que e o que mais me dá orgulho, a Carol estava até me corrigindo aqui, que ela vai fazer 13 anos agora, é 13. Então faz muita diferença. Isso aí, Carol, isso aí, te amo. É 13. Você desculpa o pai, viu, minha linda? Então, a Carolzinha é uma, a Carol é mais nova, a Bubu é mais nova, a Carol é mais velha. Nós fomos lá no Vietnã, e aí, assim, o que mais me orgulha é isso, tipo, eu não forcei para elas irem. Só o fato de eu falar, tem a possibilidade da gente ir e tal, elas mesmas viraram e falaram assim, eu quero muito ir, me leva, papai, me leva. Tipo, elas espontaneamente querendo ir, entendeu? E já chegaram distribuindo o kit, fazendo o que tinha que fazer, entendeu? Isso e as crianças, porque você atrai, eu percebi isso, que você atrai muito as crianças, exatamente pelo seu jeito acolhedor, você dá atenção. E como que foi as suas meninas com as crianças? Deu para ter alguma interação? Então, é isso, foi natural. O meu orgulho é disso, assim, elas não sentem esse distanciamento, sabe? Que a gente
a gente, de uma certa maneira, coloca que a sociedade impõe. Os muros da sociedade, sabe? Essa coisa do, nossa, eles e nós. Nossa, o cara vem da favela, nossa. Tipo, naturalmente não é delas. E para mim, isso não tem a menor... Não tem nem como comparar assim, o nível de orgulho que eu tenho disso do que qualquer outro feito que elas venham fazer na vida, entendeu? Só o fato delas virem, assim, de uma certa maneira, de fábrica, para mim já é uma coisa maravilhosa. Então, um dia foi natural, como se elas estivessem interagindo com amigas dela. E aí são, entendeu? E são. Tanto que eu voltei no Vietnã algumas vezes depois, e a comunidade lá, especificamente do Vietnã, se o querido Vidal estiver nos ouvindo aí, um abraço para você também, Vidal, nós, que é o líder lá da comunidade. Ele me convidou um dia para participar do sopão deles à noite, que é da própria comunidade. Assim, foi a primeira vez que eu fui na comunidade sem formiguinha, sem ninguém. Eu fui a convite do próprio Vidal, que faz um puta trabalho maravilhoso lá. Eu fui lá fazer as fotos. É uma coisa, sem sacanagem. O que a comunidade é uma coisa linda. Como elas se abraçam, como elas se... Como é verdadeiro. É indescritível, é indescritível. Assim, eu tive uma passagem que até me tocou assim, forte. Eu tava ali presente nas fotos e você fica ligado o que está acontecendo, obviamente, para pegar. E eles estavam distribuindo o sopão deles mesmos fazem para os próprios moradores. Detalhe, essa noite estava tipo 8 graus, era uma daquelas noites perrengues assim, de São Paulo, puta frio do capeta, e estava todo mundo ali na fila, sem ninguém passar na frente do outro. A fila mais organizada que eu já vi na minha vida. A mais educada da minha vida, sem sacanagem, eu não estou de brincadeira. Cada um assim, esperando a tua vez. Não só todos isso, com fome não só e todos isso, com não frio. só isso. O cara que se serve, ele vê que uma pessoa tem uma certa dificuldade para servir, ele vai e ajuda o cara a servir antes dele ir comer, entendeu? Assim, tem um certo código que a nossa sociedade, de uma certa maneira, enfim, não vou entrar no mérito porque eu não tô, mas assim, o ponto principal, quando eu percebi um momento que o Daniel, que é um outro líder lá que trabalha lá com o Vidal, ele estava distribuindo pães. E aí chegou um menino, tipo, ele já tinha pego a sopa dele, e chegou um menino, juro por Deus, o menino devia ter, no máximo, explodindo, tipo, 9 anos de idade. Um moleque, criança. Ele chegou, tipo, e o Daniel percebeu que era uma criança. Aí, tipo, ele foi no coração e deu 2 pães para ele. Aí o moleque falou, não, tio, eu não preciso, eu quero um. O moleque devolveu espontaneamente. Aquilo é sério, aquilo é um negócio. Tipo, isso é um tapa, desculpa o termo, assim, mas isso é um chute bem dado naquele lugar para o homem, entendeu? Assim, aquilo me vai na espinha, assim, tipo assim... Ou seja, isso mostra que é realmente o que ele precisa, né? É um pão. Entendeu? Não é só isso, é mais até o espírito de comunidade dele, porque ele sabe que o cara do lado vai estar faltando, entendeu? Tipo, ele prefere, tipo, ele não precisa de 2, ele poderia comer os 2 fácil, porque tava, pô, uma sopa com 2 tá lindo. Ou levar para a mãe, ou levar para um amigo, ou levar para... Não, mas ele sabe... Ou simplesmente levar, né? Simplesmente levar, assim, como ele sabe que faz falta, entendeu? Ele ter consciência com 9 anos de idade sobre esse tipo de coisa, para mim é uma educação muito mais elevada do que a que a gente tem percebido das nossas crianças. De uma certa maneira, entendeu? Porque é uma educação que você não passa, é uma educação que você precisa saber viver, entendeu? Isso é uma coisa que você precisa viver. E, sei lá, enfim, aliás, é um exemplo de contrastes também em pais, né? Você vê os pais, de uma certa maneira, as crianças são completamente soltas nas comunidades. Você quase nem sabe quem é pai de quem. Isso é difícil de identificar. Chega um molequinho doido para tirar foto, aí vai, então vamos com a mamãe para ver se pode ter autorização, né? E para achar a mãe da criança. Sério, você roda 3 mães, fala, essa é a mãe, não, essa é a tia. Essa é a mãe, não, essa é a prima. Mas, ao mesmo tempo, estão todos cuidando um do outro, né? Não, totalmente, exatamente isso que eu tô falando. Tipo assim, todo mundo sabe quem é aquela criança. A mãe não aparece, entendeu? Para mim, pelo menos, nunca aparece. Eu sempre dou azar, nunca acho a mãe. Tá sempre a tia, o tio, o avô, enfim, muito bom. Para quem está nos acompanhando aqui, Mário, porque algumas pessoas não conhecem o Formiguinhas, né? Quem te acompanha aí nas redes sociais sabe o trabalho que você faz com eles. Eu também acompanho os Formiguinhas aí nas redes sociais. Mas fala um pouco do Formiguinhas. Nossa, então, isso é até difícil falar. Formiguinhas foi um turning point, assim, foi um ponto de tipo, sabe, a CDC, antes de Cristo, depois que a FDF, para mim, assim, e foi completamente casual na minha vida, assim. Formiguinhas, enfim, é um grupo de amigos excepcionais, assim, não é uma ONG, não é uma empresa,
são amigos mesmo, por isso que tanto que a conta que dou é a conta de uma pessoa física, da Elisa, que é a minha chefinha querida, chefinha, tá vendo? Aliás, deve ter uma galera aqui do Formiguinhas. E assim, enfim, são grupos de amigos, cada um tem um tema. Tem o Hugo, puta brother, tá aqui mandando um recado para nós, que eu conheço ele virtualmente, eu já é meu irmão de vida, assim. É engraçado, né? Mas é a turma, Eu acredito. É que pares tendem a se unir, entendeu? Enfim. E assim, é um grupo de amigos que começou, se não me engano, em Mariana ainda, tipo, meio alerta com algumas causas, tentando arrecadar alguns fundos para ajudar o pessoal de Mariana, mas acho que ali era um movimento menor e tal, e aí o que de fato começou mesmo foi Brumadinho. E aí em Brumadinho, elas se organizaram, aí a estrutura fundamental do Formiguinhas que tem hoje começou lá, em Brumadinho, que é a Elisa e mais uma galerinha que está sempre com a gente aí, maravilhosa. E aí, para mim, o Formiguinhas começou, na verdade, porque eu tenho um puta amigo em comum, que é o Juliano Saad, irmão, assim, puta cara querido também, e ele sabia, depois de eu ter saído da Protege, né, de onde eu estava, assim, ele, de uma certa maneira, foi o único cara que eu mantive contato, porque ele me conhecia nos dois mundos, ele era fornecedor e amigo já, né, e aí depois saiu, virou só amigo, graças a Deus. E aí, vai e vem e tal, eu recebo uma ligação dele e falou, pô, mas você não está aí, né, querendo fazer foto. Eu estava todo dia sendo para fazer foto em São Paulo, mas estava cansado de paulista. Precisava de um propósito. Exato, estava exatamente. Estava gostoso, mas estava só gostoso, não estava me tocando, assim, entendeu? E aí o Juliano falou, pô, tem uma amiga, meu, fenomenal, tá muito nesse espaço que você quer e tal, conhecer a Elis. Ela fez, pelo fato dele fazer a apresentação, eu nem precisei conhecer, eu já automaticamente já fiz o depósito de doação para o Formiguinhas, mandei o comprovante para ela, e aí arrisquei, assim, né? Falei, Elis, assim, a gente não se conhece e tal, mas eu tô entrando na carreira de fotógrafo e tal, isso tinha 3 meses que eu tinha tomado a decisão de ser fotógrafo, e assim, se vocês não tiverem ninguém, eu me candidato a estar aí fazendo para vocês uma boa, assim, do meu tempo, a Maria fazer, mas se não for atrapalhar, tal, beleza. Ela, tá bom, lindo, já tinha a Paola, já estava no processo, aliás, mas você não tinha ideia o que te esperava, então? Não, zero, assim, eu estava num nível, assim, que pelo fato de ser o Juliano que tem indicado, entendeu? E já estava com a cabeça legal, assim, mas se ela só entregasse uma marmita para um morador de rua, eu ia lá fazer foto, entendeu? Sim, tipo, você foi, de coração aberto. É isso, eu não tinha a menor ideia de qual era os caras, volume, nada, não fez nada. Aí, tipo, minha primeira pisada no Formiguinhas foi no restaurante, que o pessoal fazia lá a preparação e tal, das marmitas, e uma galera, assim, tipo, de lobos do asfalto, enfim, Hells Angels e motoqueiro com todas indumentárias. E aí essa galera, gente boa pra cacete. Então, eles eram a escolta que levava as meninas para entregar marmita para os moradores de rua, entendeu? E quando eu comecei a ver aquela logística toda, a galera, o jeito que era e tal, meio que assim, meio amor à primeira vista. Assim, eu tenho certeza. Se identificou, tipo, me encontrei realmente. De cara. Que legal. E aí, de lá para cá, meio que... Eu sou meio que o mascote deles aí. A chefinha me liga de vez em quando. Fala, tem uma missão para você. Hoje ela mandou uma linda. Olha que delícia. Foi hoje ou foi ontem? Não, foi. Foi ontem. Olha que maravilha. Você vai lá para Guarulhos, 8h30 da manhã, entregar ovo. Eu falei, maravilha, bora, chefinha. Tô indo. Só que para chegar em Guarulhos, 8h30 da manhã, eu tenho que sair daqui às 6h30, 7 horas. Né? E fui. E eu não sei por que, cara, esse negócio da quarentena tava mexendo com a cabeça, eu achei que era ovo de Páscoa. Não, porque tinha uma galera falando que ia doar chocolate, que ia não sei o quê, eu juro por Deus, eu fico com a cabeça, beleza, vai doar ovo de papo, vai vir uma molecada, tá tudo lindo. Quando eu cheguei, eu falei que era ovo era mesmo. Ovo de galinha mesmo. Ovo real, ovo. Aí eu falei, pô, deu um choque, mas tinha chocolate também, tinha o pessoal como é que chama, da Kit Kat, sei lá, alguém que tava doando. Mas delícia, fomos em 3 comunidades e, assim, é impressionante. Outra energia delícia também, não foi... Eu costumo resumir meu dia hoje assim, todo dia é sábado, entendeu? Eu não tenho distinção de segunda a sexta. Me chamar para fazer um trabalho desse, sopão do Vietnã, 8 graus, eu ando de moto, você sabe disso, 8 graus com chuva,
Eu tava você sorrindo lá vai. dentro, entendeu? Não, eu Quando tava a gente sorrindo. faz isso com amor, não tem como, né? Não é Só um minuto. difícil. Aqui, fazer uma pausa. Olha o nosso querido Ricardo aqui, já andou de hot É. rod na favela. Essa foi simplesmente uma das melhores experiências do planeta, não é Então fala, daqui, é do vai, planeta. fala. Não, fala você, por Não, favor, que você fala estava você. junto. Não, Não, a coisa fala assim, você. é que eu Eu acho quero, que tem. eu quero a sua percepção e depois eu vou linkar a Deixa eu ver se minha eu tenho junto a com o foto exemplo que aqui. você deu agora. Deixa eu ver, porque a galera tem que ver o que é hot rod, porque você fala hot rod, eu acho que é tipo um Fusca, Mas a gente meio entendeu? que se sentiu no filme ali, não é, Mário? Não, pera aí, é sacanagem. É tipo, é Foi sacanagem. incrível. Cadê? Você tem ela fácil, você não vai ter, né? Não, não tenho. É, difícil também até achar aqui, mas, enfim, assim, foi uma experiência maravilhosa. Chegar no hot rod mesmo, aqueles, tipo, raiz, né? Não é hot rod Nutella, não. Fazer um puta do arruaça dentro de Heliópolis. Dentro de... Nos becos, Meu, exatamente. isso é surreal, o negócio é surreal, maravilhoso. Saímos de lá com camisa do Ratatá, é nóis, Ratatá. Antes eu torcia para time desses times, daqui hoje eu torço o Ratatá Futebol Clube. É Tem até a música aquela da minha moto. questão, é a realidade, é a vida. Eu vou falar uma coisa para você, Mário. O dia que a gente foi pro Vietnã e você postou as fotos, aí uma pessoa mandou um direct para mim e disse assim: o que tanto te tocou por você ter vivido o topo da pirâmide? Aí eu falei: primeiro, você não sabe a minha história, então você não sabe Isso. se de fato Já eu tomou a vivi o primeira na topo da orelha. pirâmide. Aí eu Isso. falei. Segundo, agora falando com você mesmo e entendendo o que você sentiu e o que você sente quando você se encontrou. Foi pela primeira vez na vida, ali no Vietnã, que eu senti que eu estava fazendo a coisa certa. Uhum. Então, aquilo foi para a alma. Tanto é que a gente não faz exatamente para mostrar, para ficar postando. A gente fala depois para conscientizar as pessoas, porque é isso que eu falo, a informação é tudo. Eu vejo que você frequentemente posta que os formiguinhas precisam de doações. Porque assim, as pessoas acabam esquecendo depois. No começo da pandemia tinha muitas doações. A gente vê isso por outras instituições que a gente também colabora. E hoje está caindo cada vez mais. Então a gente precisa, é o nosso dever de lembrar. Mas como está aí o dia do Heliópolis para a gente? Conta com o seu olhar de fotógrafo. Como que foi? O que você fotografou, as pessoas que você... Eu vou até falar, você não sobe nos lugares, você trepa nos lugares para tirar foto. Porque quando a gente olha, você tá... E uma coisa que... E o que eu acho muito bacana, você fotografa muito olhar. O que isso te traz? Isso é uma coisa minha. Falei, inclusive, com a última live que eu fiz com o Hugo, que é esse parceiro do Feito Formiguinhas, a gente tocou mais ou menos nesse mesmo tema. Eu tenho essa questão com o olhar. Eu não sei, primeiro que eu gosto de expressões genuínas, não só olhar, mas expressões, de uma certa maneira, que eu acho que a gente comunica muita coisa no não verbal através das nossas expressões. Aliás, a gente comunica muito mais assim do que falando. Às vezes a gente fala uma coisa e a nossa expressão está dizendo completamente outra. Assim, você está inseguro, às vezes você está até tímido, não é? Nem seguro. Isso, não está à vontade. Exato, não está confortável ali, entendeu? E você tende a falar uma coisa, mas seu corpo sempre vai te trair, entendeu? E eu amo isso na fotografia. Né? Eu amo isso na fotografia porque eu sei brincar com isso, entendeu? Eu sei brincar com isso. Isso para mim virou uma técnica, entendeu? Eu sei brincar com esse comportamento humano. Então, de uma certa maneira, eu sei mais ou menos o que as pessoas esperam quando estão olhando um cara do meu biotipo, do jeito que eu tô, com uma câmera intimidadora na mão. Eu sei como usar isso a meu favor, entendeu? E no momento certo. Então, muitas das vezes é muito difícil você se misturar na multidão. Nesse esquema que eu falei, é difícil você blend, né? Você misturar. Mas, assim, depois de feito, você simplesmente vira vento, entendeu? Você some. As pessoas não te percebem. E aí você começa realmente a atuar, entendeu? E aí, ao contrário, você provoca algumas situações. Às vezes eu boto a câmera num foco, na telinha, onde é exatamente o enquadramento que eu quero, que às vezes eu já vi uma coisa e eu quero aquele enquadramento. Só que se eu botar ela para mirar assim, eu sei que a pessoa vai entender que eu estou tirando foto e o semblante vai mudar, entendeu? Então, eu pego a câmera, eu coloco o ponto de foco onde eu quero, só que eu boto a mão para baixo, e é mais ou menos na altura de onde eu sei que aí fico metralhando. Eu vou, tipo, sai 200 fotos, assim, 100 fotos. Daquelas 100, pelo menos 2 vão sair onde eu queria, entendeu?
E aí é um trabalho depois de ir ajustando e no chama de na pós-produção, né? Que é Lightroom e tal. E, assim, mas é muito isso. Mas que deve ser realmente muito puxado também, porque você tira diversas fotos e depois você selecionar essas fotos, eu imagino que não seja fácil. O processo, mais ou menos assim, cada vez que eu saio, em média, são 1000 fotos que eu volto. 1000 fotos, em média. Dessas 1000, que eu vou ter que olhar todas as 1000, claro. Mas assim, tudo bem, várias delas são repetidas, mas dessas 1000, eu chego a importar mesmo para o HD cerca de, assim, um dia muito bom, 250. Uau, dessas 250, aí como é o projeto Formiguinhas, por exemplo, aí depende, por exemplo, para o Formiguinhas, funciona, cada um tem um, mas para o Formiguinhas, por exemplo, eu tenho que pegar fotos que contam uma narrativa. Então, não necessariamente são fotos que eu teria para mim, mas eu preciso pegar a foto da senhora com a cesta básica, eu preciso pegar a foto que possa contar essa história para quem doa para o Formiguinhas, entendeu? Para entender a narrativa do que nós estamos fazendo. Não dá para ser tudo fine art, não dá para ser tudo rebuscado, senão não funciona, entendeu? Então, vai no mix disso tudo, assim, dessas 250, eu fico no final em torno de 50, um dia bom para cacete, 70 fotos. Mas das 70 fotos que eu usaria para mim, meu portfólio, por exemplo, vão resumir em duas, assim, no máximo, que eu teria guardado. O que eu já me considero tudo pra cacete, você pensar que cada vez que eu saio com 2 potenciais fotos para prêmio, que é o que eu tenho feito, ultimamente me inscrito em algumas coisas e tal, assim, é um privilégio para mim, hoje é uma coisa bem privilegiada, assim. Conta dessa foto premiada, então, como que foi a história dela? Então, assim, é muito doido, doutora Ana, é muito doido tudo que vem acontecendo, assim. Quando eu defini dentro de mim, falei, puta, é isso, eu vou ser fotógrafo e ponto. Foi eu fazer isso. Isso foi em meados de outubro, setembro do ano passado, quase que automaticamente foi uma coisa sem esforço meu, o esforço que eu já tinha feito na minha vida. Tem foto que eu posto que é de 2012, 2010, entendeu? Mas sem esforço nenhum meu, zero. Tipo assim, só o fato de eu já ter tomado as decisões de começar a mudar o meu Insta para foto e pá, e papapá, só isso. Depois de eu ter tomado a decisão, 1 mês e meio depois, do nada, veio o Renan, esse cara me marcou a vida. Se ele estiver ouvindo, obrigado, viu, Renan? O Renan, editor da Folha de São Paulo, me mandou um WhatsApp, do nada, falando assim, Mário, eu sou aqui da Folha e tal, gostei muito do seu trabalho. E, porra, eu era o porta-voz do setor que eu trabalhava. Só que eu só trabalhava com merda, entendeu? Então, assim, imagina, jornalista, alguém ia pra cima de mim, eu porque nego vigilante tomou tiro na barriga, tava dilacerado, enfim, coisa. Então, quando o cara falou Folha de São Paulo, eu falei, já vem, né? Já vem, né? Vamos lá. Lá vem a grossa. Onde é que vai cobrar? Porque ele já falou todo macio, né? Gostei das suas fotos e tal. Então, você só vai pagar uma módica quantia de tanto para publicar as suas fotos. Já imaginei que fosse isso. Mas olha que não, surpresa, olha a cabeça, hein? olha isso. Não, eu não, Sim, porque era automático, né? Eu não estava com a cabeça. Mas era o seu modo de vida até então. Era a vida que você tinha. Eu estava, tipo, armado assim. Eu estava já ligando para assessoria de empresa. Como assim? Tipo, é muito doido. E aí, tipo, do nada, o cara de coração e genuinamente aberto, falou, porra, eu gosto muito do seu trabalho, eu sou da Folha Turismo e eu quero publicar uma matéria sobre você. Oi? Nossa, que incrível, aí detalhe, ele falou, não, nós não podemos pagar pelas suas fotos. Tipo assim, falando, eu sou da Folha de São Paulo, mas não posso pagar para suas fotos. Você empresta ela para eu publicar? Eu falei, meu amigo, oi? Como assim? Oi? Folha de São Paulo, entendeu? Aí, porra, enfim, aí veio Folha de São Paulo sair na Folha de Turismo. Que resposta, né, do caminho certo, maravilha, né? Esse é o ponto que eu quero chegar. Aí foi isso, aí o ato imediatamente seguinte, eu fui selecionado num antigo, que era um antigo festival, aquele festival Paraty em Foco, que mudou para Tiradentes em Foco, na verdade, né, que virou o grande festival de fotografia do país. Eu fui selecionado, eu fui escolhido dentre os 500 caras que se inscrevem lá, um dos 20 fotógrafos a poder expor o trabalho em Tiradentes. Mas, infelizmente, eu não pude chegar a expor porque teve a pandemia. Mas você entende que, assim, é zero. Eu juntei as fotos que eu mesmo achei que estava bacaninha e tal, mandei, zero expectativa de nada. Os caras me mandaram dizendo que eu tinha entrado. Aí, um mês depois, eu fui escolhido numa galeria em Oregon, que chama Black Box. Tem uma foto minha que foi exposta durante um mês numa galeria em Oregon, e hoje ela faz parte de um livro que está sendo vendido lá fora.
Incrível! São coisas que vão acontecendo. Aí, um mês depois, veio a revista Fotografe Melhor, o Sérgio, porra, delícia de cara, me mandou um e-mail, falou, pô, adoro suas fotos assim, tal, tal. Me manda que eu vou fazer uma matéria de 2 páginas com fotos minhas, entendeu? E aí, as coisas, assim, sem sacanagem. As pessoas, Mário, olha esse prêmio aqui. E aí, de repente, o prazo do prêmio era no dia seguinte, eu me inscrevia. Esse, por exemplo, que eu ganhei, foi assim, uma puta amiga querida me mandou, falou, eu vi isso, achei isso aqui na internet, vê se você gosta. Comecei a olhar, falei, legal, bacana, tá bom, já estou aqui com o negócio, vou fazer. Mas fiz assim, sem que eu não faria. Interessante isso, Mário, entendeu? Porque agora está dando a sensação, você nos explicando, que assim, não é que você foi atrás da fotografia, a fotografia que te encontrou. Exatamente. Não, e tem uma coisa muito louca nisso, que assim, não é só pelo business. A foto, literalmente, quando você está aberto para o ambiente, muitas das vezes eu tenho a sensação que é a foto que me tira, não sou eu que tiro a foto. Mas não foram umas ou 2 ou 3 vezes, foram algumas vezes que eu cheguei no ambiente, demorou para eu perceber a foto. Tipo assim, eu chego, ela tá aqui, eu tô vendo ela aqui, ela tá aqui na minha frente. Tipo assim, mas não acontece, de repente, pum, passa um menino assim, e aí ela acontece, ela me chama, entendeu? Tipo assim, um negócio que é do nada, vira um lance, porque, enfim, aí é treino, porque é feito com alma, né? É feito com verdade, com entrega. E assim, com tantas transformações... Mário, você tá com relógio? Porque o meu não tá com bateria aqui, eu não tô conseguindo controlar o nosso tempo. Bom, teoricamente é 1 hora de live. É 1 hora, só para... Então são 6h46, então... Nossa, então, só deixa eu te perguntar uma coisa, porque daqui a pouco acaba, 14 minutos tem papo para dar com pau. Se colocar a minha ex-mulher aqui, entendeu? Com a dona Valéria para conversar, aí você preenche esses 14 minutos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre preparo as lives. Tá vendo isso aqui? Eu preparei para fazer perguntas para você. Só que aí... Manda bala. Não, porque vem um bate-papo e é exatamente como acontece com as suas fotos. Vem natural. Você não precisa ficar aqui combinando. A coisa vai acontecendo. E assim, Mário, diante de tantas transformações, você consegue se notar hoje um Mário diferente? Você consegue ter esse parâmetro do que você era e como você está hoje, principalmente nessa questão da sensibilidade? Muita coisa, muita coisa. Assim, às vezes até me assusta isso, assim, é uma coisa, e isso até aliás, obrigado por ter perguntado, isso me dá a oportunidade de endereçar esse tema para uma porrada de gente que está ouvindo, que às vezes tem um entendimento errado de onde eu estava, onde eu estou e onde que eu continuo estando, sei lá. Mas é impressionante, é impressionante. Assim, eu sei que essencialmente eu sou exatamente o mesmo cara que eu sempre fui. Tipo, meu melhor amigo de infância era filho da cozinheira do sítio que a gente ia, entendeu? Mas amigo não é amigo de Instagram, amigo real mesmo. Tipo assim, a mulher que ele está casado hoje, eu que apresentei para ele, entendeu? E é um cara que eu tenho um estima, um carinho, um amor por ele enorme. Assim, a gente passou a vida inteira, de moleque mesmo, até os 20 anos. E assim, por exemplo, a família ia para o sítio, eu ao invés de ir para a casa do sítio, eu ia para a casa dele, entendeu? Então eu vivi essa vida aqui de comunidade de uma certa maneira desde pequeno, assim. E aí eu me perdi no meio do caminho depois, entendeu? Quando eu cresci, enfim, não soube lidar com algumas questões, e fui acedendo a algumas pressões, e fui indo. Então, para mim fica muito nítido entender a minha essência onde eu estou. Mas é como se você tivesse se afastado de você mesmo, né? Nesse período. Não é completo, tanto que fisicamente demonstra isso. Se você vê as fotos minhas no momento que eu estava mais assim, eu estava 3 vezes o tamanho que eu estou, entendeu? Mas eu sempre fui um cara muito bom à praça, bom espírito, sempre levei isso. Então, tipo assim, eu nunca fui um cara pesado, mas, por exemplo, eu era mais irritado com as minhas filhas, eu era mais irritado com todo mundo no meu entorno, entendeu? Muito provavelmente tem muito nego da empresa que trabalhou comigo que não tem a menor noção, assim... Se bobear, deve estar achando que eu estou louco no ácido agora, entendeu? Porque, você imagina, era vice-presidente de uma empresa gigante que demanda uma certa postura e uma certa pressão, porque, assim, sei lá, até 10 horas da manhã tinha fila de 8 negros querendo falar comigo, entendeu? É outro tipo de mindset, entendeu? Ali não é fábrica de conteúdo, ali é fábrica de número, entendeu? Você está ali provocando, e os humanos estão nesse meio. São mais números, é número do crachá, é número do ID, é número do sei do que, é número do KPI, é número do EBITDA, percentual, retorno, é ROI, é o capital. Números. É tudo números, é tudo, sabe?
Tem poucas pessoas que têm a nuance de interpretar entrelinha no business, entendeu? E as que têm, ou são poderosas o suficiente para poder fazer a diferença, ou infelizmente precisam ficar caladas porque senão morrem no meio do caminho, entendeu? E seguir um certo jogo que isso vai se perpetuando pro resto da vida. O mundo corporativo é isso, né? Tipo, seja bem-vindo, né? E aí os poderosos se acomodam porque é mais cômodo, entendeu? E não é talvez por maldade, não acho que seja, talvez por ignorância, não sei. Ignorância não é, pelo amor de Deus, os caras chegam onde chegam, não é pela ignorância literal que eu estou falando, ignorância nesse sentido de não acreditar que isso realmente possa fazer a diferença, entendeu? Eu estava falando sobre isso com uma amiga outro dia, tipo assim, o Bill Gates. Imagina o Bill Gates, o cara que simplesmente ele fundou a Microsoft, ele fundou tudo que nós conhecemos sobre computação pessoal. Tá, o Steve Jobs, o Steve Jobs deu o conceito, mas quem fez a distribuição mundial, entendeu? O Edir Macedo da parada foi o Bill Gates, entendeu? É meio assim, entendeu? Então o Steve Jobs fez a bola de neve, bacana, em paz, pá. Mas assim, quem popularizou, entendeu? Foi o Bill Gates. E durante muito tempo você vê documentário dele sendo escroto na apresentação, tipo, maltratando o nego. E tem 1 bilhão de nego que saiu da Microsoft chutando o pau do Bill Gates e o capeta. Mas assim, pensa na genialidade desse cara e o que é esse cara, na essência. E hoje eu não tenho a menor dúvida disso, que ele é o único cara sozinho, que tem a potência, a capacidade real, não só financeira, mas como mental e operacional, de fato fazer uma vírgula de diferença no nosso mundo, porque é um cara completamente voltado para um outro tema, ele acordou para um tema que ele entendeu de alguma maneira, por bem ou por mal, critiquem ou não importa o tema, mas assim, é um cara que ele não está fazendo como Warren Buffett, como qualquer outro bilionário do mundo, que dá dinheiro. Porra, mais louco, porra, óbvio, o cara já está dando bilhão, não é só, é lindo, tá lindo, porra, obrigado, tá bilhão, lindo, maravilhoso, mas assim, o que esses caras mais têm de ativo não é o dinheiro, é o cérebro e o tempo. Você imagina quando você coloca o Bill Gates para traçar uma agenda sobre fome na África, pessoalmente envolvido nisso, o chefe de Estado, da onde ele estiver, vai atender o cara. Mas se você contrata um CEO com 1 bilhão que você doou para a fundação e faz a mesma coisa, não vai ter o mesmo efeito, entendeu? Não tem mesmo. Você não vai ter, e aí ele está envolvido pessoalmente nisso, entende? Então, assim, quando pessoas como ele, por exemplo, entendem e conseguem entender como essa engrenagem funciona e começam a usar isso a favor, como artistas, por exemplo, que entendem o lugar da fama e sabem o que a indústria quer usurpar da fama e tratar eles como bichinhos de prateleira, YouTube, seja quem for, os caras, né, que seja quem for. Rolling Stones está nessa conta, inclusive, porque eles também vivem de patrocínio, entendeu? Apesar de serem gênios absolutos e hoje terem a sua voz própria. Mas quando eles, Bob Dylan, enfim, dispensa a palavra, quando eles se colocam nessa posição de entender o que eles estão fazendo parte e começam de verdade a fazer diferença, você tem resultado como, por exemplo, Bob Dylan, que eu citei, a música Hurricane foi a única responsável por soltar o Joe Carter Hurricane, que é o cara que é endereçado na música, que foi preso durante 30 anos injustamente nos Estados Unidos, depois comprovado que ele não cometeu crime, e na época que ele foi preso, ele estava para ser o campeão mundial de pugilismo na categoria dele. Eu não lembro o que era, se era peso médio, eu não lembro qual que era, mas ele era para ser tipo um Mike Tyson, sério, tipo, ele era para ser o Mike Tyson da parada. Ou seja, teve uma vida roubada, né? Exatamente. Ouça hoje, por favor, façam, quem estiver ouvindo a gente, e você, Ana, façam esse favor para vocês mesmos. Quem já conhece a música Hurricane, beleza, lindo, ouça de novo. Quem não conhece, ouça agora. Vai para o Spotify. E não é só a música, é a história. Porque a música eu conhecia, mas a história não. Coloca a música Hurricane e não precisa da história. Coloca a música Hurricane e lê a letra. A letra é exatamente a história de Joe Carter, cantada como se fosse Faroeste Caboclo. Entendeu? Na lindeza e na maravilha poética que só Bob Dylan e esses gênios maravilhosos como o Raul Seixas e como, enfim, Renato Russo conseguem fazer. Essa narrativa de uma história maravilhosa cifrada em refrões assim, e numa música fenomenal. Essa música sozinha, ela foi responsável por uma comoção social na época que levou à notoriedade o caso de Joe Carter e, consequentemente, fez com que ele viesse à liberdade. Depois de... tem um filme, quem não acredita em mim,
eu não estou mentindo sozinho. Hollywood inteiro está mentindo junto comigo e o Bob Dylan também. Tem um filme, assista esse filme, que é com Denzel Washington. Maravilhoso filme. Se chama Hurricane, com Denzel Washington. Vale a pena. E é a história da música. Eu vou assistir e vou postar o trecho aí da nossa live da sua indicação. E assim, Mário, e agora? Porque você então está num caminho sem volta. O que você pensa para o futuro dos projetos? O que você gostaria, por exemplo, que é uma opinião minha, tá? As empresas privadas, elas poderiam ter um olhar para essas questões sociais. Só que assim, você já viveu o mundo corporativo. Não acontece. Como que faz para levar isso para eles? É possível? Ou é o start de cada um? Não é problema dos executivos, não é problema dos empreendedores, não é problema de quem está por trás disso. O sistema não permite isso. O sistema concorrencial não permite isso. O sistema governamental não permite isso. O sistema capitalista, de uma certa maneira, não permite isso. A gente tende a demonizar muitas pessoas, os empresários. Então, claro, tem empresário filho da puta, óbvio que tem, mas não é a maioria. Não é mesmo a maioria. São empresários que, assim, de uma certa maneira, acabam se virando até reféns daquilo que criaram depois de um determinado tempo. Porque no Brasil, por exemplo, você tem uma empresa de mão de obra, num país que é altamente sindicalizado, entendeu? E o sindicato no Brasil laboral você sabe melhor do que ninguém, que é politizado num nível absurdo. Ou seja, a última coisa que esses caras estão preocupados em nenhum lugar do mundo, né? Última coisa que eles estão preocupados. Não, sim, assim, o mundo inteiro, de uma certa maneira, tem essas peculiaridades, mas aqui é massa de manobra. Aqui é massa de manobra. Aqui, assim, político paga nego para ir em greve, paga nego para fazer cagada, para derrubar outro político. A jogada é suja, entendeu? A jogada é suja. E eu participei desse jogo, eu vi esse jogo acontecer. Então, assim, eu não vou demonizar empresário, porque eu sei que isso é foda você ser empreendedor num país como esse. Mas também, assim, é muito fácil você ficar num discurso cômodo, porque se não for pelo lado dos empresários, não tem nenhum outro setor que não seja o da arte, mas a arte não tem voz suficiente em termos de finanças. Ela tem voz em termos, talvez, de mídia, mas ela não tem voz em termos de, estruturalmente, realmente mexer em alguma coisa. Você vê quantas famílias dominam os meios de comunicação do mundo, não é aqui, no mundo. São pouquíssimas famílias, entendeu? Então, essa turma manobra e vai manobrando, entendeu? Então, assim, é difícil dizer qual é a saída. Eu só acho que, assim, quanto mais... qual a diferença de um projeto, de um business... Qual é a diferença de um business de impacto social e uma empresa? A única diferença entre elas é a visão de quem fundou. Porque se você quiser que a sua empresa tenha um impacto social, determine que do 100% que virá EBITDA livre para o teu bolso, 30% você vai sempre dedicar a uma causa. Independente de Rouanet, independente de lei de incentivo, você vai fazer do teu caixa. Então, você vai ter o teu reserva, beleza, lindo, que você precisa sobreviver, tá certo, você vai pagar, enfim, depois que sobrou tudo, lá embaixo, no bottom line, aí você determina, 30% é para isso, e disso crie algo, entendeu? Dê estrutura, dê tempo, não dê só dinheiro, dê tempo, dê coaching, ensine aquilo que você ensina para o teu business principal, ensina para o assessorial, porque tem muita falta de mão de obra no setor social que não sabe fazer. Entendeu? Então pega mesmo engato que você faz para ganhar o teu lucro, engata para fazer o social, entendeu? E assim, se isso acontecer, aí sim, aí eu vejo diferença. Se o pessoal parar de ficar mamando na teta da Rouanet, dos dois lados, tanto artista quanto empresário, safado, fica assim, se justificando do marketing social, entendeu? E aí seria lindo, entendeu? Maravilhoso. Mário, ó, estamos para finalizar a live. Minuto, mas nem um segundo da sua fala, vou deixar para você finalizar. Eu só te agradeço, eu amei o papo com você. Não, deixa sozinho. Não, mas eu vou deixar para você, é sua. Olha, você segurou o pessoal aqui que te acompanha, certamente são pessoas do Formiguinhas também. Então, todo mundo quer te ouvir. Vou deixar para você finalizar e te agradecer de coração desde já. Ai, obrigado vocês. Imagina, eu que não tenho muito o que falar, não sei agradecer realmente todas as situações de termos colocado juntos na vida. Você, Ana, o Ricardo, maravilhoso. O Ricardo é um exemplo maravilhoso, inclusive. Assim, a gente está através do escritório, mas eu conheço ele na física, né? Eu conheço ele como meu parceiro de motoca. A gente dá altos rolês juntos de moto, amo ele, assim, pessoa doce, querida demais como pessoa. Meu paizão tá vendo aí, um beijo para você também, Dona Valéria, enfim, tá toda a galera aí. E eu não sei, é isso. O que eu queria agradecer de verdade, não só
toda essa fase que eu estou, mas a oportunidade que você e o Ricardo me deu agora para poder expor umas coisas que até para mim estavam difíceis de serem expostas. E até para esse pessoalzinho que está ouvindo aqui, foi muito bacana. Acho que eu consegui passar o recado, pelo menos eu acho, né? Depois eu vou ver se o que eu acho está alinhado com a realidade, entendeu? Eu tinha certeza que o nosso papo seria exatamente assim. Ah, que bom, que delícia. E eu fico muito feliz, realmente, com uma pessoa como você compartilhar a sua história e nos tocar. É muito importante isso. Que bom, ó, o Fred, meu parceirão. Ó, o Ike também, outro parceiro de moto. Olá.